Boa tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje a gente tá no nosso segundo dia de propósito de 31 dias de oração para curar as nossas feridas invisíveis. Feridas que não está visível no corpo, mas está invisível, que as pessoas não conseguem acessar. Esse 31 dias de oração aqui é para que você possa compreender um pouco mais da sua jornada de vida, um pouco mais de tudo aquilo que aconteceu na sua vida. A gente tem a tendência a achar que tudo de ruim que aconteceu com a gente é porque a gente não vale nada, é porque Deus esqueceu da gente, é porque a gente não tem valor. Não. Eu volto a falar o que a gente conversou ontem, em Romanos 8:28, fala que todos aqueles que amam o Senhor, eles estão aqui para cumprir um propósito nessa terra. Então, eu não sei qual é a sua ferida escondida, eu não sei qual é a sua dor, que ninguém sabe, que é só você e Deus. Só que você tá chegando a um tempo assim da sua vida que você não tá sabendo lidar com essa dor, que você não tá sabendo conduzir, que você tá se perdendo na sua caminhada, que você tá perdendo a alegria de viver, que você tá perdendo a esperança, que você tá que nem aquela música Deixa a Vida Me Levar e tá tudo certo. Não, eu vim te dizer aqui que você tem um grande propósito na sua vida e que o que aconteceu com você não é o seu futuro, não é você. A sua dor, ela não te define para te paralisar. A sua dor, as suas marcas, as feridas dentro de você, elas têm um propósito nessa terra. E você primeiro precisa se curar, você primeiro precisa se restaurar, você primeiro precisa achar a cura em Jesus Cristo, para depois você poder abençoar a vida de outras pessoas. Bom, hoje a gente vai entrar no nosso segundo dia, tá bom? Antes de tudo, eu quero começar fazendo uma oração. Amém? Pai amado, Pai querido Deus, muito obrigada, Senhor, por mais uma chance de viver. Muitas pessoas, Senhor, se encontram em leitos de hospitais, em presídios, que não tem mais a liberdade que nós temos, Senhor. Se nós estamos aqui, se essa pessoa que está aí do outro lado está acessando, meu Pai, esse vídeo, está acessando essa live, Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor possa abrir os olhos espirituais, para que o Senhor possa expandir a sua mente, a sua alma e o seu coração, que elas possam ter um encontro genuíno, verdadeiro com a tua amada presença, Jesus. Que essas pessoas estejam disponíveis para abrir o seu coração para o Senhor. Jesus, que todos aqueles que sentem dor, aflição, que todos aqueles, Senhor, que ainda choram lembrando das coisas do passado, se à noite essas lembranças venham atormentar essas pessoas, em nome de Jesus, a partir de hoje que essas pessoas sejam curadas, sejam libertas, e que no meio das suas dores, e que no meio das suas cicatrizes que a vida fez, Senhor, que as pessoas fizeram com ela, que elas possam encontrar cura e paz, um alívio para o descanso da sua alma, em nome de Jesus. Amém? Vamos nessa, pessoal? Hoje eu quero começar aqui com uma palavra que está lá em Êxodo, no capítulo 6 e no versículo 5, presta atenção. Eu recomendo você ler todo o capítulo, tá? Eu não vou ler tudo porque fica muito extenso. E hoje eu quero ser bem pontual com vocês, bem específica naquilo que a gente vai falar. Então, lá em Êxodo, capítulo 6, versículo 5, fala assim, ó. Também ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei com sinceridade da minha aliança com Abraão, Isaque e Jacó.
Eu quero aqui te dizer que existem dois tipos de aliança. Existe uma aliança que é uma aliança sincera, que é uma aliança que você nunca vai esquecer na sua vida. E existem contratos. Seres humanos fazem contratos na nossa vida. E contratos, eu não sei se você sabe, contrato ele pode ser quebrado. Contrato, existem algumas cláusulas, né, que as pessoas quebram, que as regras, eu sempre falo que regra foi feita para ser quebrada, né? Mas veja bem, somos seres humanos. Mas existe uma aliança que Deus fez com o povo de Israel, que a gente pode se incluir como esse povo. Deus, ele fez uma aliança conosco. No contexto aqui do capítulo 6, conta que Moisés foi chamado por Deus para que fosse libertar o seu povo. Essa história de Moisés e da libertação do povo de Israel é muito conhecida. Se você não conhece, eu recomendo que você leia o livro de Êxodo, tá bom? Ele é extraordinário, ele vai abrir a sua mente. Mas eu sei também que com certeza você já assistiu um filminho na televisão, sabe? Na sua adolescência, até na vida adulta, ou até mesmo as novelas, né, que passam agora, novelas cristãs. Com certeza você já ouviu falar da história de Moisés. Tá bom? Então é nesse contexto. Mas a questão aqui é que Deus se lembrou, Deus ouviu o gemido, Deus se lembrou da aliança que ele fez com o povo. Deus fez uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Então eu quero te dizer assim, que a aliança que Deus faz na nossa vida, ele não quebra, ele não mente, ele não se esquece. Agora, homens, mulheres, seres humanos fazem contratos na nossa vida. Por quê? Como que eu posso te dizer assim? As pessoas até, num certo momento, elas até podem ter uma boa intenção. Mas assim, a gente precisa lembrar que somos seres humanos. Eu já quebrei diversos contratos com as pessoas. Você com certeza já magoou alguém da forma que você falou, da forma que você agiu. De alguma forma na sua vida, se você parar para pensar, você já quebrou o contrato com alguém. Com uma amizade, com um casamento, com um relacionamento, com um namoro, enfim. Essas lembranças deixam o Espírito Santo ministrar no seu coração. Mas aqui, nessa história, Deus ouviu o gemido. Esses 31 dias de oração é para que você derrame o seu coração diante da presença de Deus, para que você possa acenar para o céu e falar: Deus, lembra da aliança que o Senhor fez com o teu povo. Olha para mim através da minha oração sincera, através dos meus gemidos, através da minha lágrima. Eu quero que você possa caminhar sozinha na presença do Senhor, caminhar sozinho na presença do Senhor. Que você não dependa de terceiros para que você encontre, para que você tenha um encontro genuíno com Deus. É bom ir à igreja, vai à igreja. Mas é muito mais do que ir à igreja, é você ter a presença de Deus na sua casa, na sua vida. É caminhar com o Senhor de forma genuína. Mas eu quero te dizer que toda vez que você vai à presença de Deus, à presença do nosso amado Jesus Cristo, Ele vai te mostrar quem realmente você é. Ele vai te mostrar o quanto você já, sim, foi ferida, mas sim, você também já feriu outras pessoas. Antes da gente poder acessar a nossa cura por completo, Deus vai te mostrar as suas falhas primeiro. Deus vai te mostrar onde você falhou, os contratos que você quebrou, os contratos que eu quebrei. Então, pense, sabe, escreva num caderninho tudo aquilo que você já sofreu e entregue diante de Deus as suas dores. Faça uma aliança você com Ele. Porque quando nós fazemos uma aliança com Deus, veja bem, não podemos quebrar os votos que nós fazemos com Deus. Podemos quebrar, pode acontecer, né, alguma coisa, tudo bem, vai lá, pede perdão, se reconcilia com Deus. Mas você entende que ao fazer um contrato com Deus, se você não conseguir cumprir uma aliança que você faz com Deus, significa que você não é capaz de cumprir aliança com pessoa nenhuma, nem com você mesmo.
Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, aqui nesse versículo, só existe uma forma onde nós podemos atrair a presença de Deus, é através da oração, é através da nossa entrega genuína, é através da nossa lágrima. E aí você pode pensar, ai, mas os meus sentimentos não podem. Deixa eu te falar uma coisa, nós somos corpo, alma e espírito. Os seus sentimentos, a sua alma, ela vai conversar com o Espírito Santo. E você acha mesmo que você não vai chorar? Não é sentimentalismo, é entrega. É buscar ao Senhor em espírito, em verdade. Não é mais você esperando uma outra pessoa para vir orar por você. Não é mais você esperando um outro culto. Não é mais você esperando um congresso. Mas é você esperando. É Deus te esperando todos os dias no encontro que você faz com Ele. É bom ir, vá aos encontros, vá à igreja, temos que ir, é bíblico, é um princípio da palavra de Deus que nós devemos frequentar a comunidade cristã. Mas não é só frequentar, é viver, é se entregar. É que a igreja, aquele momento aos domingos, aquela aliança que você faz com Deus, aqueles momentos maravilhosos que a gente tem lá nos cultos, é para que você leve essa mesma atmosfera para a sua vida e para a sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Para que a gente possa ser genuíno. Isso não significa que nós vamos ser 100% perfeitos. Isso significa que quando nós falharmos, o Espírito Santo vai falar, ei, eu tô aqui, dá para consertar, dá para pedir perdão, dá para recomeçar. Caminhar com Jesus não significa ser 100% santo, significa que é uma caminhada com Ele. É uma caminhada. Então que essa tarde você possa ter noção que tipo de aliança. Você tem feito alianças verdadeiras, genuínas, ou você tem feito contrato com as pessoas? Eu entendo sim que existem algumas pessoas que a gente precisa, recolocar elas, cada um no seu quadrado, cada um na sua atmosfera de intimidade, cada um no seu quadrado. Existem pessoas mais íntimas, existem amigos, existem pessoas mais só de oi, tudo bem, como vai? Beleza? Então assim, você tem que ter maturidade para entender isso que eu tô te falando agora. Então analise você. Se nós estamos num processo de cura, primeiro nós temos que olhar também aonde foi que eu errei, aonde foi que eu falhei. É claro, gente, que eu não sei a sua dor. É claro que você tem que ter discernimento do que eu tô falando aqui. Às vezes, a sua dor, em casos de abuso físico, pessoas que foram abusadas na infância, pessoas que sofreram abuso no casamento, abuso de toques indevidos do seu corpo. Então, esse tipo de cura, gente, ela é mais profunda, porque essas pessoas, mulheres, homens que sofreram esse tipo de caso, que infelizmente, sabe, isso aí, olha, meu Deus do céu, isso é muito forte, mas esses tipos de abuso, essas pessoas, elas se sentem culpadas, elas carregam uma culpa, elas acham que a culpa é delas, elas acham que foi tudo culpa delas. Deixa eu te falar, isso é uma mentira, isso é um engano. As pessoas que cometem abuso conosco, não é sobre nós, que somos pessoas de má índole, que não temos caráter, que não temos conduta. Veja só o contexto, tenha discernimento do que eu tô falando. Pessoas que cometem esses atos horrorosos, isso é sobre elas, não é sobre você. Deus te formou de uma forma bela, genuína, completa. As pessoas roubam a nossa inocência. Quem rouba a nossa inocência, a culpa não é nossa. Porque você sabe a hora que o ladrão vai entrar na sua casa? Não, pessoas que roubam a nossa inocência, essa violação tem mais a ver do ser humano, do tipo de ser humano que elas são. Vocês entendem isso? Então, pra gente seguir aqui, e no mesmo caso, casamentos que você enfrenta, namoros que você entra, que são conturbados, que são abusivos, homem que bate em mulher, mulher que bate em homem, sabe? Hoje em dia tem de tudo, gente. A gente tem que ter,
como eu falo, discernimento, ok? Então, encontre a sua dor. O que aconteceu com você? Volto a repetir, não estou aqui para classificar a dor de ninguém. Estou aqui para ser aquela pessoa, sabe? Quando o avião tá descendo e tem uma pessoa acenando, ó, vai por aqui, vem por aqui. Tô aqui só acenando para você, dizendo que através de Jesus você pode encontrar cura e libertação. Amém? Alguém que tá aqui na live consegue me ajudar para ver se o som tá bom? Se alguém conseguir responder, a Kelly ou a Suelen, tá bom, gente? Muito obrigada pela presença de vocês. Vocês são pessoas maravilhosas. Então, continuando aqui. Veja, analise, tá bom? Faça uma aliança com o Senhor durante esses 31 dias. Fala, Senhor, eu me comprometo. Eu tô cansada de estar dessa forma, eu tô cansada de errar, eu tô cansada de estar repetindo os ciclos de vício de engano, de mentira, sabe? Eu tô cansada de repetir sempre as mesmas dores, eu tô querendo romper com isso. Então, deixa eu te falar uma coisa. Tudo aquilo que vira uma repetição na nossa vida, as repetições de dores, aqueles ciclos, sabe? Que tá sempre passando pela mesma coisa, é a mesma dor, é o mesmo acontecimento, é a mesma história de sempre. Sabe assim, quando você já entendeu, oh, de novo isso? De novo essa mesma lembrança, de novo esse mesmo acontecimento, de novo eu me relaciono com amigas, com pessoas que fazem a mesma coisa comigo. Ei, espera, o que tá acontecendo? Ciclos de vício emocionais na nossa vida, tá bom? Significa que existem coisas que a gente precisa amadurecer, que a gente não aprendeu a lição. E eu te provo isso na Bíblia também, em Êxodo. Veja só como o livro de Êxodo ele é extraordinário. Lá no capítulo 13, ele fala bem assim. Deixa eu só abrir aqui bem rapidinho para nós, tá bom? Leia tudo. O importante é que você leia tudo. Seja apaixonado pela palavra de Deus. Em Êxodo capítulo 13, versículo 18, fala bem assim, ó. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel subiram armados. Veja só. Quando aquele povo foi conduzido para o deserto, Deus fez essas pessoas rodearem o deserto. Tá bom? Esse ciclo de vicioso era porque as pessoas eram muito duras de coração. Elas tinham ídolos no seu coração porque elas estavam em outro país, elas estavam no Egito. Elas eram escravos, eram pessoas estrangeiras, não estavam na sua nação. E aqui o Senhor fala, mas Deus fez o povo rodear, por quê? As pessoas precisavam aprender uma lição. As pessoas precisavam quebrar o seu coração. As pessoas precisavam entender que somente Deus é Deus. E mesmo depois de todos aqueles sinais de maravilhas que o Senhor fez, né, que as pessoas chamam de 10 pragas, eu, no meu entendimento, entendo que são sinais de maravilhas, ok? Não são pragas, são sinais, coisas grandiosas do Deus Altíssimo. E as pessoas viram esses sinais. E elas parece que não entenderam. Foram ao deserto, ainda construíram ídolos, sabe? Tem uma passagem que fala que as pessoas ali construíram ídolos. Imagens para adorar. Vocês entendem por que há ciclos de repetição na nossa vida? Porque existem coisas no nosso coração e na nossa mente que nós precisamos aprender de uma vez por todas. Se você já entendeu que existe um ciclo de repetição na sua vida, que são as amizades abusadas, aquelas amizades que quebram os limites, que são invasivas, que saem atropelando tudo, sabe? Que uma hora te ama, que outra hora depois não te ama, que uma hora fala bem, que outra hora fala mal. Entenda, quem tem que aprender a lição somos nós e não a outra pessoa. Você que está aqui, você está num processo de cura. Então a cura ela é sua. A cura ela não é da sua amiga. A cura não é do seu vizinho. A cura não é do seu marido, da sua esposa, da sua família. Não, a cura é para você. A cura ela é sua. É uma responsabilidade sua. Tá bom? Então, 2 pontos hoje.
analise, escreva no seu caderninho, sabe? Tenha o seu caderninho para esses dias. Escreva no seu caderninho que tipo de contratos você tem feito com seus amigos, com seus relacionamentos. Contratos a gente quebra, alianças a gente é fiel. A gente continua fiel. E um exemplo, uma amizade que você tem. Você fez alguma coisa de errado? Você vai lá, abre o seu coração para a pessoa, fala, ó, me perdoa, eu errei aqui, mas eu amo a sua vida, eu quero continuar caminhando com você, eu fiz uma aliança com você, me dá uma oportunidade. Se a pessoa te der uma oportunidade, ok, você já aprendeu, uma aliança. Se a pessoa não te der essa oportunidade, é um contrato que você quebrou, peça perdão, mas assim, siga a sua vida. É tudo uma lição. O ciclo vai se repetir até a gente aprender, até a gente entender que Deus, Ele tem o melhor para nós. Amém? Vocês conseguiram entender isso? Hoje, o nosso segundo dia de oração, até imprimi aqui, eu recomendo vocês comprarem o e-book, tá bom? De 31 dias de oração, curando feridas invisíveis. Entre em contato comigo aqui pelo Instagram ou no WhatsApp, mas o ideal é que você tenha esse e-book, tá? Esse e-book são orações. E tem algumas coisas também que eu coloquei lá, mas são orações. Essas orações é para te trazer uma clareza, é para te trazer uma luz, sabe? Não é para te trazer lembranças, para te chatear, para te magoar, para te ferir, não, mas é para te curar. Se você chegou nessa live, é porque você precisa alcançar a cura que você tanto procura. Você já foi em tantos lugares, você já fez tanta coisa. Deixa eu te falar, se você não encontrou libertação para você, é porque é somente Jesus que tem essa cura para te dar. Mas para acessar a sua cura, você tem que estar disponível. Você tem que estar disposto. Fala, Senhor, agora chega. Agora deu. Eu tomei uma decisão. Eu vou sair desse inferno. Eu vou sair desse buraco. Eu vou sair. Eu vou arrancar essa meleca que está na minha vida aí há 30, 40 anos. Esse espírito de rejeição, esse espírito de abandono, de injustiça, de traição. Eu entendo a sua dor, mas é necessário que você rompa. É necessário que você vença essas dores para que a bondade do Senhor possa te alcançar. É necessário que você olhe para trás e veja onde você falhou. Peça perdão e siga a sua vida. E pare de se martirizar, pare de ficar se culpando. Se você tem discernimento que foi você que errou, volte lá. Peça perdão, não é vergonhoso, tá bom? Mas assim, deixa o Senhor ministrar no seu coração. A falta de perdão é um veneno que a gente toma, né? Você vai lá, mais um pouquinho, vou até tomar uma água agora. Um pai, uma mãe, uns irmãos, uns amigos, relacionamento, divórcio, todas essas coisas assim. Se você não tem mais contato com a pessoa, você tem que pensar nela como se ela estivesse na sua frente e pedir perdão. Fale, converse. Fala, Senhor, Espírito Santo me guarda, me protege, mas eu preciso liberar perdão. Ok? E quando você tiver esse momento com o Senhor, você vai ver como é extraordinário. Então pensa perdão. Se você não tem mais contato com essa pessoa, mesmo assim, mentalize. Imagine que ela está na sua frente e peça perdão. E você se perdoe e siga em frente. O nosso segundo dia de oração, hoje nós vamos falar sobre reafirmação da verdade. Clamar. Veja só que o povo, aqui, o povo que estava escravizado, estava gemendo, pedindo a Deus, Senhor, chega de tanto sofrimento. Como Deus é um Deus de aliança, Ele fez uma aliança conosco. E essa aliança, ela não tem data de validade, ela não é um contrato. As alianças de Deus na nossa vida, elas são eternas. Então, hoje nós vamos falar sobre reafirmação da verdade, clamar por discernimento, que é algo que as pessoas não têm, gente, que a gente tem que orar muito para ter, sabe? Isso aí é uma jornada, né? É uma vida. Na verdade, a gente tem que amadurecer, né? E eu tô nessa caminhada, viu, gente?
Discernimento para reconhecer e abraçar a verdade sobre si mesmo e sobre a situação vivida, desfazendo as mentiras do abusador. Ontem nós falamos sobre um abuso verbal, né? Nós desfizemos todas as narrativas falsas sobre a nossa vida. Eu sei que é difícil, é uma caminhada, mas você vai chegar lá, tá bom? E isso tudo através da palavra de Deus, oração, tá bom? E propósito com Deus e com mais ninguém. É você e Deus, tá bom? Reafirmação da verdade, clamar por discernimento para reconhecer e abraçar a verdade sobre si mesmo. E sobre a situação vivida, desfazendo as mentiras do abusador. As pessoas que nos feriram, as pessoas que abusaram da nossa vida, abusaram dos nossos sentimentos, abusaram da nossa amizade, fala mais da conduta de caráter dessas pessoas. E não sobre você, tá bom? Você é a vítima. Veja só, analise a sua situação, tá bom? Analise a sua situação. Hoje eu vou ler e vou te explicar um pouquinho sobre cada oração, para que você tenha clareza, para que você tenha discernimento. Você precisa entender que existe uma verdade no seu coração, que ninguém pode roubar, ninguém. Só que é tanta coisa que a gente vai vivendo que você precisa de ajuda para alguém despertar essas verdades que estão dentro do seu coração. Que foi o próprio Deus que colocou em você, porque foi Ele que te fez, foi Ele que te criou, foi Ele que sonhou com você. A sua vida, ela é importante para Deus. Não é em vão que Ele entregou o seu único filho por amor a você. Se você vive, se você está aqui agora, você é muito amado por Deus, tá bom? Divino Jesus Cristo, fonte de toda restauração e paz, neste momento te busco por libertação das sombras do passado. Elevo o meu coração a ti. As mentiras proferidas e internalizadas durante o abuso obscureceram a verdade essencial sobre quem eu sou e sobre a realidade da situação vivida. Quando você for conversar com Jesus Cristo, vá com amor, vá com humildade no seu coração. Ora ao Senhor, fale as suas palavras. Lembre-se que isso aqui é só uma luz no fim do túnel, tá bom? Então, Ele pode restaurar a tua paz. Jesus pode trazer alívio no seu coração. Jesus pode te libertar das cadeias da sua mente, dos cárceres da sua mente, dos vícios de repetição que você está sempre caindo. Somente Ele pode te libertar. As sombras do passado. O que fizeram com você? Lembre-se que são sombras. Chega uma hora que as sombras elas vão se dispersando. Tem que ir embora. A sombra ela vai embora. Não é você que vai atrás da sombra do passado. Então, quebre essas correntes. Quebre essas correntes a partir de hoje, em nome de Jesus. Esses momentos de perturbação, sabe? Rejeição é um negócio também que dói muito. Humilhação dói muito, mas foi só uma sombra do seu passado. Tudo isso acontece na nossa vida, eu me incluo nisso sim, porque sou um ser humano. Tudo isso acontece na nossa vida para nos fortalecer, para nos fazer homens e mulheres fortes, corajosos. Que não é qualquer vento que sopra que a gente cai, que a gente se deixa levar. É para nos amadurecer, é para nos firmar na rocha. Clamo por teu discernimento, Senhor, para que os meus olhos se abram à verdade que sempre residiu em meu ser, mas que foi sufocada pela manipulação e pela dor. Conceda-me a clareza para reconhecer as falsidades que me foram impostas, desfazendo os nós de confusão e autoculpa que não me pertencem. Quem abusou de você, volto a repetir, não é sobre você. Se quebraram a sua inocência, se quebraram os contratos com você e você não é sobre você. Analise, tenha discernimento da sua situação. É por isso que eu falo, nós temos que pedir discernimento a Deus, porque muitas vezes nós fizemos alguma coisa para que as pessoas quebrassem os limites, que elas entrassem. Um relacionamento que desde o começo o cara te xinga, o cara te bate e você ainda casa
Não, gente, tá errado. Tava desde o começo o Senhor te falando, não é um bom homem, não é um bom homem. Agora que você fez uma aliança de um casamento, é mais difícil de você quebrar. É claro, veja a sua situação. Se você é uma pessoa casada e o seu marido te bate, o seu marido te abusa, ou ao contrário, né? Veja a sua situação, sabe? É claro que tudo tem um limite. Você tem que procurar a justiça. A justiça tá aí pra isso. Você tem que ir denunciar uma pessoa que te agride, uma pessoa que viola, as pessoas que quebram os direitos das outras pessoas. Você tem que ir lá e fazer justiça. Você tem que ir lá e procurar a delegacia. Tá ok? Não tenha medo. Não tenha medo. Se liberte disso. Essas situações de violência, de agressão, de abuso, só você pode sair delas. Tenha coragem, custe o que custar, tenha fé, mas não permaneça em relacionamentos onde você é agredido, onde o seu corpo, onde os direitos normais, leis são quebradas. Tenha discernimento, por favor. Eu sou contra isso, contra, total. Não fique com essa pessoa, não é de Deus. Pessoas que agridem, olha gente, isso é muito sério. Muito sério, tá bom? Então assim, tenha discernimento, ore ao Senhor, peça discernimento, e a lei tá aí para te amparar, E você tem um Deus na sua vida que é capaz de mover montanhas, que entregou seu único filho por você. Então saia desse ciclo de agressão, por favor. Então, aqui nós oramos, conceda-me a clareza para reconhecer as falsidades que me foram impostas, desfazendo os nós de confusão e autoculpa que não me pertencem, tá bom? Então, lembre-se que tudo aquilo que as pessoas fizeram na nossa vida fala mais sobre elas do que sobre nós, tá? Então, veja só como isso é muito sério. Eu já errei muito, eu já falei muito, eu tive que voltar lá, pedir perdão, recomeçar. Hoje, tendo mais clareza, sabe? Deixa eu ver que horas são. Tendo mais clareza, eu já erro e já na hora eu falo, me desculpa, me perdoa, não era isso que eu queria falar, não era isso que eu queria fazer. Então, assim, seja flexível, sabe? Caminhe nessa... É difícil no começo, reconhecer, sabe? É muito difícil. Mas depois que você faz uma, duas vezes, fica leve. Fica leve, assim, você já resolveu, o fardo já ficou ali, sabe? E é claro, né, gente, veja só, olha a sua situação, você tem que ter discernimento de coisas mais leves, assim, uma discussão, uma hora ali da hora da raiva você falou alguma coisa, e, enfim, tenha discernimento. Então, eu costumo já resolver as coisas no mesmo dia ou no outro dia, o próprio Espírito Santo já fala no nosso coração. Volto a te dizer, eu tô aqui para te ajudar, não quer dizer que eu sou perfeita, então eu já vou te falando aqui os meus erros, os meus acertos, né, para que você veja que todos nós somos seres humanos. Então, arranque do seu coração todas as falas que foram falsas, amizades falsas, amigos, amigas falsas. Ai, gente, olha, dá para contar no dedo os meus amigos, e eu não faço questão de ter 200 amigos, eu faço questão de ter um, e já tá bom demais. Porque administrar uma amizade leal, verdadeira, a longo prazo, que seja um, pra mim tá ótimo. Não preciso de um monte de gente. E se não tiver um também, eu tenho Jesus Cristo. Porque Jesus é o centro da minha vida. É Jesus que traz meus amigos, é Jesus que traz os meus relacionamentos, é Jesus que me aproxima das pessoas. Tudo é pra honra e glória do nosso Senhor. Se as pessoas saírem da sua vida, glória a Deus. Tá entendendo? Deixa aí em paz, vai com Deus, vamos ser felizes. Nós precisamos entender que nós não podemos nos prender e nem prender as pessoas a nós, né? Nós temos que deixar as pessoas livres para entrar na nossa vida, para sair da nossa vida, para que seja feita a vontade de Deus. Quando a gente insiste, alguma coisa vai dar errado, tá bom? Já fica a dica aí. Vamos continuar. Ajuda-me a abraçar a verdade da minha inocência. Veja só. Você precisa encontrar a sua essência, a sua inocência. Isso é capaz através de Jesus Cristo, através da palavra de Deus. Ajuda-me a abraçar a verdade da minha inocência, onde fui injustiçado, da minha força, onde fui enfraquecido, e o meu valor intrínseco, que jamais pode ser diminuído pelas ações de outras pessoas. Que a tua luz ilumine a beleza e a resiliência que habitam em mim, mostrando-me quem eu realmente sou aos teus olhos,
amada, digna e capaz de cura. Você é capaz de cura. Você pode acessar a essa atmosfera de cura no Senhor Jesus. Deixa eu te falar um negócio. Remédio, gente, é só por um tempo. E ainda você corre o risco de continuar viciado. Toma, se o psiquiatra falou, se o médico falou, enfim, se você tá tomando, continua. Mas começa a orar ao Senhor. Senhor, eu não quero mais tomar remédio. Senhor, olha, eu quero depender 100% de ti. Calma, vai devagar. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Mas hoje, olha só essa pequena palavra aqui. Ajuda-me a abraçar a verdade da minha inocência. Onde fui injustiçado. Aonde você foi injustiçada? Na minha força, onde fui enfraquecida. Quem foi que te enfraqueceu? Se alguém te enfraqueceu, significa que você era forte. Você precisa abraçar de novo a sua essência. Você precisa olhar para trás e ver, eu era forte, eu continuo, tá aqui dentro. É através de Jesus que você vai ter clareza, entendimento e discernimento. Existem valores dentro do seu coração. Se você mente, pare de mentir. Se você rouba, pare de roubar. Começa aos pouquinhos, eu sei que não é fácil. Se você tem algum vício, calma, pede ajuda, tá entendendo? Mas existem valores, sabe, que tá dentro do seu coração. Eu digo que todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Às vezes, não numa profundidade, nos fundamentos cristãos, mas o certo e o errado todo mundo sabe. E aí você consegue sair de tudo isso. Então olhe para você e veja o que roubaram de você. Roubaram o que da sua vida? A sua força? Qual foi a injustiça? Quem te humilhou? Quem te agrediu? Perdoe, se liberte. Pare de abraçar as suas dores. Você precisa seguir em frente. Que a tua luz, Senhor, ilumine a beleza e a resiliência que habita em mim. Você é capaz, sim. Você é capaz, sim. Você tem coragem, sim. Você é uma pessoa forte, sim. Você consegue superar, sim. Você consegue recomeçar, sim. Tá ok? Você consegue, sim. Mas não sozinha. Dessa vez é com Jesus. Com Jesus. Fala, Jesus, eu não preciso de mais ninguém. Agora, se o Senhor estiver do meu lado, eu entro onde o Senhor quiser. Eu converso, eu faço as amizades, eu retomo relacionamentos, eu volto a amar as pessoas, sabe? Mas dessa vez eu preciso da tua ajuda. E caminhar com Jesus vai ter muitas dificuldades, mas é pro seu bem. É para você começar a quebrar o seu coração de pedra, entender que você tem que ter um coração de carne, um coração amável, um coração que, dá outra face, por mais difícil que seja. Eu sou uma pessoa muito bateu, levou, sabe? Eu tenho um temperamento colérico. Então, Deus vem me moldando há muito tempo em relação a isso. Eu sou aquele tipo de pessoa que se você falar, já bateu na lata, entendeu? Mas agora não. Pois é, né? É só Jesus para mudar a gente. Então, até no meio da injustiça, eu fico quieta. Eu aprendi a ficar em silêncio. Entendeu? Eu não preciso. Eu entendi, sabe, gente? Eu entendi que a minha paz, ela tem um preço muito alto. Ela tem um preço, ela é muito cara. Então eu não dou a minha paz para qualquer pessoa. Eu não compartilho, eu não negocio. Eu entendi em Cristo Jesus que a minha paz com Ele é fundamental. Por mais que venha tempestade, por mais que venha dias difíceis, pessoas me insultando ou pessoas desacreditando do nosso trabalho, que tem muito hoje em dia, mas eu entendi que a minha força não tá nas outras pessoas, que o meu destino, que o meu propósito, a minha vida, não vou colocar na mão de ninguém, ela é minha vida. Você tá entendendo o que eu quero dizer? É você, tem que tomar as rédeas da sua vida. Só que é não de uma forma orgulhosa, não de uma forma prepotente, mas de uma forma amável, gentil com os outros e com você. Então, caminhando com Jesus, eu estou moldando o meu caráter, eu estou moldando o meu temperamento, eu estou entendendo que os dias maus é para me fortalecer e para me entender que tem uma lição por trás disso. Tá bom? Eu não preciso bater, levar, eu não preciso falar. Olha, gente, eu já entendi. Sabe? Eu já entendi. Então, eu não negocio mais a minha paz com ninguém. Quer ficar na minha vida? Fica. Quer ir pra lá? Quer se afastar? Vai.
eu já não me importo, sabe? Porque eu tenho um amigo e você tem um amigo e é Jesus. Eu entendi assim, sabe, gente? Se você pudesse entender isso, arrancar todos os ídolos não é só um santo, sabe? A gente critica, assim, às vezes as outras religiões, o catolicismo, mas nós temos ídolos no nosso coração, que nós adoramos, que nós nos prostramos ao dinheiro, ao orgulho, à razão. A gente quer estar sempre certa, sempre a verdade é nossa, a bandeira é nossa, sempre dona de tudo e de todos. A verdade é que, gente, se vier um vento do Senhor, Ele nos leva. Então, assim, encontre essa paz, essa plenitude. E se você está caminhando sozinha, encontre solitude no Senhor. Eu vivi dias que eu não tinha ninguém do meu lado e o Senhor para mim foi suficiente. Foi difícil entender, chorei, queria estar com o pessoal, mas não, o Senhor estava me levando para outros lugares. Para um caminho de orar sozinha, de ler a palavra sozinha, de entender a palavra, de orar ao Senhor, sabe? Então o Senhor vai construindo tudo dentro da gente. Quanto mais perto de Jesus você estiver, mais cura Ele vai liberar sobre a sua vida, mas Ele vai te moldar, Ele vai quebrar o seu orgulho, a sua arrogância, a sua prepotência, as verdades em você. Então assim, a gente vai, sabe, diminuindo e entendendo que a nossa paz, ela tem um grande valor. Senhor, peço pela cura profunda das feridas emocionais e espirituais causadas pelas mentiras e pela manipulação. Gente, a manipulação é um negócio punk, sabe? Existem pessoas, ainda mais líderes na nossa vida, ainda mais pessoas assim que a gente olha e vê elas como uma autoridade na nossa vida. Exemplo, pais, mães, irmãos mais velhos que cuidam de irmãos mais novos, sabe? No meio religioso, no contexto congregacional. Então, assim, essas pessoas, não só porque elas são líderes, uma referência na nossa vida que elas são perfeitas, elas vão errar, elas vão falhar. Essas pessoas, elas também não podem nos manipular, tá bom? Você tem que entender, você tem que se conhecer. Autoconhecimento cura os nossos relacionamentos. Porque a gente dá limite. A gente impõe limite e é até aqui. Então assim, daqui você não vai. Daqui você não passa. Até aqui eu me submeto. Mas quebrou o princípio, quebrou os valores. Olha, eu posso até te falar, né? A pessoa talvez vai chegar e você falar onde que eu errei, onde que eu falei. Pô, conserta, conversa e tá tudo certo, gente, sabe? A gente tem que ter discernimento. Não, né, assim... Às vezes a forma que eu falo parece que é 0,80, mas você precisa entender a sua situação, tá bom? Você tem que entender a sua situação. Então, esse contexto de manipulação, de mentiras, de acusações, relacionamentos, os ciclos de amizade que você tá, os ambientes, empresa onde você trabalha, igreja onde você vai, você tem que ter discernimento. Pessoas que quebram princípios, valores, que são uma referência na sua vida, você tem que entender que é só até um certo ponto. Tá bom? Então tome as rédeas da sua vida, tá bom? E outra coisa, nós precisamos clamar por uma cura profunda. Agora eu quero entrar um pouquinho no ambiente, num contexto espiritual, que a maioria das pessoas que vão acessar aqui, elas são cristãs. No nosso meio, na comunidade cristã, nas igrejas, aonde você frequenta, você precisa entender que líderes religiosos, eles não são o seu pai e a sua mãe. Você não nasceu de dentro deles. Você tem uma vida, você tem uma cabeça. Então assim, não terceirize as suas decisões para essas pessoas. Você pode pedir conselhos, você pode caminhar com pessoas sábias, mas não pessoas que vão manipular a sua vida, não pessoas que vão te conduzir a caminhos tortuosos, mentirosos, onde quebram valores, quebram profundamente a palavra do Senhor. Então, nós precisamos ter discernimento e entender que pessoas são pessoas. Nós não podemos tornar pessoas ídolos na nossa vida. Isso é um pecado que o Senhor abomina, tá bom? Então, pedir conselho, se aconselhar, caminhar com pessoas sábias, é inteligente, com pessoas que, sabe assim, pô, eu errei com você, me perdoa, dá pra gente continuar, vamos seguir, e vai ter erros, vai ter falha, mas que tudo na nossa vida sirva de lição. O meu conselho para você é, não deixe as mentiras, a manipulação das pessoas a te acorrentarem, tá bom? Se liberte, tá bom? Se liberte, tenha coragem de falar aqui deu, aqui chega, até aqui e ponto. Eu cheguei numa fase da minha vida que eu tô assim, sabe, gente?
eu entendi. Para honra e glória do Senhor, eu tenho clareza, porque existem coisas na nossa vida que é só até um ponto. Depois disso, é sobre nós. Nós precisamos nos posicionar, senão os ciclos viciosos de repetição na nossa vida vão acontecer. Por quê? Porque nós não aprendemos a lição. Tá bom, gente? Então, assim, cada um na sua situação, tenha discernimento. Restaura minha autoconfiança, minha autoestima e minha capacidade de confiar. Que a tua verdade seja bálsamo que cicatriza as cicatrizes invisíveis, trazendo integridade e paz ao meu ser. A sua alma precisa de paz, precisa de ter paz. E onde eu encontro essa paz? Em Cristo Jesus. Jesus tem um bálsamo onde ele pode derramar nas suas feridas invisíveis, onde ninguém vê, a cura para você. E como que eu começo a acessar isso? Dedicando-se a um tempo de qualidade com o Senhor, como a gente está aqui, mas a sós com o Senhor. Porque eu não estou aí, não conheço as suas raízes profundas de dor, ok? Mas se você quiser um terapeuta, procure um terapeuta que seja do seu contexto, da sua fé. Tá? Eu te aconselho muito a isso. E eu já atendi muitas pessoas que falaram assim, eu já fui um psicólogo. Nossa, nada a ver, nada contra. Os psicólogos são amados, são queridos, nós precisamos dele, precisamos muito. Mas em questão de fé, tá bom, gente? Procure pessoas que tenham o mesmo contexto religioso que o seu, tá bom? Então, nós precisamos do bálsamo de cura do Senhor Jesus. Não é num piscar de olhos. Não é num piscar de olhos, é uma construção, é dia após dia, tá bom? Talvez isso leve muito tempo, mas talvez esse seja o meio que o Senhor encontrou para te ter perto dele. Porque se ele arrancar 100% essa dor, você talvez esqueça dele. Então, pense nisso. Seja genuíno, seja verdadeiro, seja íntegro com o Senhor. Não abandone a caminhada com Jesus Cristo. Você precisa dele muito mais do que ele precisa de você. Tá bom, gente? As nossas dores têm a ver com isso também. Mas Jesus, a paz. Em Jesus a verdade e a integridade. Nele nós podemos descansar a nossa alma. O meu conselho para você é, anote. Como acessar tudo isso? É claro que você precisa ter uma comunidade de igreja. É muito bom. Nós precisamos ir, ouvir a palavra, adorar. Isso nós precisamos, tá ok? Não desista. Mesmo se acontecer alguma coisa de errado, veja o seu contexto ali de vida. Continue nessa caminhada. Agora, quando você chega na sua casa, na sua intimidade, você precisa ter um tempo de qualidade com Deus. Mas o que eu vou falar? Mas o que eu vou fazer? Se você não sabe muito o que fazer, comece lendo a palavra de Deus, tá bom? Escute um louvor, escute uma ministração. Hoje, gente, parece que a igreja tá na internet, né? Então, assim, tem muita coisa. Mas, assim, foge um pouquinho desses vídeos curtos. Você precisa ser mais profunda no Senhor. Você precisa ser mais profundo no Senhor. O Senhor, ele não é um vídeo de 5 segundos. O Senhor, ele não é um vídeo de 15 minutos. O Senhor é muito mais que isso. Tá bom? Então, quanto mais você dedica tempo genuíno, qualidade de verdade com o Senhor, ele vai se manifestar na sua vida, no seu coração. Pode levar uns dias, pode levar um dia, 1 hora, aí você já tá chorando, aí você já tá abrindo o seu coração, as palavras que você escutou na igreja já estão dentro do seu coração, já tá florescendo, já tá sendo uma constância, já tá sendo uma verdade. Construa uma verdade. A sua alma precisa entender que Deus é contigo, Deus está comigo, Deus está comigo. A minha paternidade está firmada no Senhor. Eu não tive um pai, então eu tive sérios problemas até hoje com paternidade. Então, assim, questão de me sentir amada, eu me sentia muito rejeitada. Gente, paternidade é um negócio muito sério. O que me salvou foi a palavra de Deus. Eu tive que encontrar versículos que falam que Deus é meu pai. E esses versículos eu comecei a orar, comecei a falar, comecei a pregar em todas as paredes da minha casa. Eu saí de casa muito cedo, então aos 18 anos eu já fui meio que viver minha vida, em trancos e barrancos, mas fui. Mas assim, eu tive muita dificuldade nessa questão de paternidade. Eu sempre esperava alguém vir me salvar.
Mas a verdade é que eu não tinha um pai físico, mas eu tinha um pai, o meu Deus, que nunca me abandonou, que nunca abandonou os meus irmãos. Você entende isso? Se nós estamos de pé, se nós estamos vivos, sabe, gente? É a graça, é a bondade de Deus na nossa vida. Por mais que o Senhor levou o meu pai muito cedo, não significa que a presença de um pai eu não tive. Eu tive a presença do meu Pai Celestial, do meu Deus, mas eu sofri. Sofri porque sou ser humano. Entender a paternidade de Deus às vezes leva um tempo. E tá tudo bem, eu precisava entender, eu precisava passar pelos tempos de rejeição, pelas dor, pelas humilhações. Eu precisava passar na escola, os meus amiguinhos tendo pai, mãe, e a minha mãe, tadinha, indo lá sozinha. Eu precisava passar por tudo isso para me amadurecer. Eu precisava entender que eu, no futuro, estaria aqui conversando com você. Eu estaria aqui atendendo pessoas com problema de paternidade. E eu tenho um caminho para você, eu tenho um bálsamo de cura, eu consigo falar sobre isso porque eu sou perita nisso. Vocês entendem o que eu quero dizer? E não tive raiva da vida. Em alguns momentos, sim, fiquei muito irada, muito me sentindo injusta, Nossa, Deus, que injustiça, todo mundo com pai menos eu. Mas calma, eu amadureci, eu entendi que eu preciso estar fundamentada, eu preciso estar com o meu Senhor Jesus. Por mais que eu não o veja com os olhos humanos, mas o meu olho espiritual, entendeu? Tá firmado com o Senhor. Entender que Deus é meu Pai não me livrou das minhas lágrimas. Não me livrou dos sentimentos. Mas me amadureceu. E eu fico emocionada com isso, sabe? Porque por muitos anos eu tentei encontrar em outras pessoas. Tentei achar nas outras pessoas. Mas a verdade é que eu só preciso de Deus na minha vida. E eu preciso amar as pessoas como Deus ama, perdoando, entendendo que elas são seres humanos com as suas dores, com as suas cicatrizes, com as suas lágrimas, com as profundezas dos abismos dos corações, com as dores da vida delas. Eu tive que entender que eu não sou a única no mundo. Eu não sou a única bolachinha do deserto. Então, assim, as nossas dores, por mais que a gente sofra durante a jornada, com o Senhor Jesus ela tem um propósito. Lembra que eu falei ontem? Hoje eu falo com mulheres que não têm pai, falo com irmãos da igreja que perderam pais muito cedo. O Senhor ministra ao meu coração sobre isso. Então, é o meu bálsamo de cura, é o que eu posso te entregar aqui. Eu posso te dizer que Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades emocionais de forma profunda, com experiências profundas, que Ele vai te curar, que Ele vai te restaurar, assim como Ele restaurou a minha identidade, assim como Ele restaurou a minha vida. Demorou um pouquinho? Beleza, não tem problema, mas eu entendi, eu compreendi. Amém? Que você possa também caminhar nessa jornada. Para finalizar, a última parte da oração. Conceda-me a coragem para viver nessa verdade recém-descoberta. Tenha coragem. Livre-me do peso das mentiras do passado. Que eu possa me reconstruir sobre alicerces de autenticidade e autoaceitação, sabendo que sou amada incondicionalmente por Ti. Em Teu nome, Jesus, que é a própria verdade e a vida, eu oro por esta cura e libertação. Amém? Todas as suas orações, elas precisam finalizar no nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que tem poder. O nome de Jesus. Orou, fala em nome de Jesus, amém. Isso aí é um selo no céu, tá bom? É o nome de Jesus que é capaz de te transformar, de te curar, de te libertar, de te arrancar das próprias cadeias invisíveis que você entrou no seu ser. Tá bom, gente? Bom, hoje foi o nosso segundo dia. Eu achei tão linda essa parte. Conceda-me a coragem para viver essa verdade recém-descoberta, né? É uma descoberta para você. É uma descoberta para você. Que o Senhor te livre do peso das mentiras do passado. Que lindo, né? Muitas mentiras, né?
mas que essas descobertas recentes, que essa caminhada de 31 dias o Senhor possa te dar coragem e ousadia para você se libertar, quebrar as suas correntes, para que você possa voltar a ser feliz. Você precisa se olhar no espelho e ver o seu sorriso. Você precisa olhar no espelho e ver o seu olho brilhar novamente. Você precisa voltar a se amar gordinha, se amar magrinha, se amar. Você tá entendendo? Você não precisa do ok, você não precisa da aprovação dos outros. Você precisa olhar para o céu e falar: Senhor, tá tudo bem? Eu só preciso da tua aprovação. Eu, como não tive um pai, eu buscava a aprovação de todos. E hoje eu entendo que eu não preciso ser aprovada por ninguém. Então esse espírito de rejeição, esse espírito de abandono, esse espírito de aprovação dos olhos humanos, sabe? Isso aí, gente, é libertador. Você precisa entender isso. Ninguém precisa colocar um selinho de aprovação, dizendo que você é boa, dizendo que você é ruim. Você já é madura o suficiente para entender o que é certo e o que é errado. Então você precisa entender, não coloque a responsabilidade na vida de ninguém, que você precisa ser aprovado por alguém. Se você conhece Jesus Cristo, conhece a palavra de Deus, você precisa do selo do Senhor Jesus Cristo para a sua jornada, para a sua caminhada. Caminhe dentro dos princípios, valores, seja íntegro com o Senhor. Seja honesto, seja verdadeiro, tenha poucos amigos, mas tenha o Senhor como seu melhor amigo. Tenha Jesus como seu melhor amigo. E lute as suas guerras. Lute as suas guerras. Não seja como Saul, que entregou a armadura para Davi. Davi teve que abandonar as armaduras porque estava pesado, não cabia nele, não entrava nele. Então as dores dos outros não podem entrar na tua vida, porque não cabe. A solução, às vezes, não cabe. É só você e Deus. Entre na sua guerra com coragem. Entre na sua guerra no mundo espiritual, no mundo emocional. Procure mulheres, caminhe com mulheres maduras, mulheres do Senhor, mulheres que oram ao Senhor, mulheres que vivem a palavra do Senhor, lembrando que nós somos perfeitos, mas quando nós falhamos, nós pedimos perdão e recomeçamos. Tá bom? Veja as intenções das pessoas. Existem pessoas que você sabe, tá repetindo sempre o mesmo erro, né? Sempre o mesmo erro. Então, sabe, se afasta. Você vai ver que nem vai sentir a sua falta. Não era pra você estar lá. Um conselho que eu quero te dar antes da gente terminar, que a gente vai fazer 1 hora de live aqui. Procure versículos bíblicos. Vai lá no Google, a internet tá pra isso, gente. Versículos que falam sobre o amor de Deus, vai aparecer uma pancada. Versículos que falam da paternidade de Deus, vai aparecer outra pancada. Versículos que falam das promessas de Deus, outra pancada. Escreva, coloca lá no seu espelho, na sua casa. Minha geladeira aqui é cheia de versículos, sabe? Então, faça isso, porque você precisa acordar e lembrar. Opa, lá em Romanos 8, 38, 39, fala assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha esse versículo, que poderoso, isso te resgata. Nada pode nos separar do amor de Deus. Aquilo que fizeram com a gente não nos separa do amor de Deus. O que nos separa do amor de Deus é se você decidir se separar dele. Essa é a grande verdade. Não importa o que você fez ou o que fizeram com você, o Senhor, Ele te ama do jeitinho que você tá. Tudo quebradinho, tudo se sentindo indigno, sabe? Quando a gente diz, ai, não mereço, não mereço. Mas Ele te ama assim. Quanto mais você se afasta dele, mais Ele vai atrás de você. Porque Ele entregou o seu único filho por você. Em João 3,16 fala assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu, olha só, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor, Ele fez uma doação para o mundo. Ele fez uma doação do seu único Filho, Ele deu. Veja só isso, que poderoso. O Deus
soberano, altíssimo, ele deu, ele fez uma doação. Ó, eu vou entregar o meu filho porque eu te amo. E você acha mesmo que as suas dores, as suas cicatrizes, que você não consegue olhar para trás e sentir paz, você acha mesmo que elas precisam de tanta atenção assim? Se você focar em Jesus Cristo, você vai encontrar uma visão de um jardim. Aí as suas dores vão ser flores coloridas. Você precisa imaginar isso, você precisa entender. Porque não dá para olhar para trás e sempre ver só desgraça. Foi. Mas quem você é hoje? Quem você se tornou hoje? Qual é a sua identidade? Ela tem que estar afirmada em Cristo Jesus. Em Salmos 136:1 fala assim: deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. 1 João 2:7-8 fala assim: amados, não escreva a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês. Olha só. Pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Luz está lá em Gênesis, desde o começo. Deus quer trazer luz para sua vida. Deus quer te resgatar das trevas que você entrou, que as pessoas te colocaram, que a injúria, que as mentiras. Você dá tanto valor às mentiras dos outros. Ei, não cai nessa, isso é armadilha, isso é distração do inimigo. Você precisa entender o que Deus colocou no seu coração e correr atrás do seu propósito de vida. 1 João 5:3 fala assim: porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos do Senhor, ande no caminho do Senhor, ande nas palavras do Senhor, ande na palavra santa do Senhor, para que você possa transbordar na sua vida. Amém, gente? Então escreva esses versículos, procurem esses versículos. Existem promessas no Senhor na nossa vida. Existem muitas promessas. Números 23:19, o último versículo fala assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deus, ele cumpre a sua palavra. Creia nisso, se fortaleça nisso. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram, todas as promessas de Deus na nossa vida. E a gente não precisa saber o tempo do cumprimento, a gente só precisa andar nessa jornada para que seja cumprida, seguindo valores, princípios e entendendo que Ele é Deus na nossa vida. Hebreus 10:23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Nós temos uma esperança, nós temos que declarar isso, pois aquele que prometeu é fiel. Deus é fiel para cumprir na sua vida todas as promessas que Ele já fez em você. Não espere em homens, não espere em mulheres, não espere em líderes, não. Pegue a sua armadura, a palavra, a oração, o jejum, os propósitos que você vai fazer com Deus e siga em frente. E siga em frente. Não são homens que vão nos levantar, mas é o Senhor que irá nos levantar. E tudo será para a honra e glória dele. Amém, gente? Bom, foi isso hoje. Hoje foi incrível, foi extraordinário. Falou muito ao meu coração. Passei 5 minutinhos ali. Mas assim, muito obrigado a você que chegou até aqui, a você que chegou até o final. Eu quero abençoar a sua vida. Em nome de Jesus, que você seja uma pessoa abençoada, próspera, siga em frente, avante, coragem. Você é um soldado do Senhor. Carregue a sua armadura em Cristo Jesus e lute as suas guerras. Vá até o final. Você é capaz, porque as palavras do Senhor se cumprem na nossa vida. Não espere pelos outros. Lute as suas guerras e você vencerá com Cristo Jesus. Amém? Gente, muito obrigada, tá bom? A Kelly falando que é maravilhoso o e-book, já adquiri. Amém, Jesus. Sueli, um forte abraço. Pessoal, todo mundo, tá bom? Um forte abraço. Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã. Tchau, gente.